else, let's praise the Lord. Vamos então louvar ao Senhor. Hallelujah. Give him Aleluia. a hand. Vamos dar a Ele um aplauso. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. God's kingdom is advancing. O reino de Deus está sendo avançado. Turn to the person beside you and say, God's kingdom is advancing. Vire para a pessoa do seu lado e diga: o reino está sendo avançado. He's going to use you. E Ele vai usar você. Amen. Amém. You may be seated. Por gentileza, sente-se. You have given my husband and I so much honor and respect since we've been Vocês here. têm dado ao meu marido e a mim tanta honra e respeito desde que nós chegamos. Your hospitality has been amazing. A hospitalidade tem sido maravilhosa. We've had beautiful food Nós temos a comida and bela, fruits and nuts, frutas e castanhas, juices, sucos, coffee. I café. love Brazilian coffee. Eu amo café brasileiro. No sugar, Sem açúcar, only black, só pretinho, hein? no milk. Sem leite. The real coffee. É o café, aquele I café love puro. it. Eu amo. You've given us awesome love and appreciation. Vocês têm nos dado muito amor e muita apreciação. And we are so grateful. E estamos muito gratos. And we have one more day. E nós temos ainda um dia It's juntos. not over yet. Não terminou ainda. You've honored us, and the word tells us Vocês nos honraram e a palavra nos diz to give double honor Para- to those who labor among you. darmos dupla honra àqueles que trabalham a meio de vós. And I'm going to ask Apostle Valnice to stand. She labors among you. E eu vou pedir à apóstola Valnice que se levante, porque And ela I trabalha want you entre to vós. give her double honor. E eu Will quero you que do that vocês for deem a me? ela dupla honra. Vocês Now you façam isso, clapped por for me. favor. Come on. Vocês bateram palma para mim. Vamos lá. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. We are so grateful for leaders who train leaders. Nós somos tão gratos por líderes que treinam líderes. I want you to open your word to Matthew 25. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 25. My heart was so touched as I saw the leaders on the platform O meu coração foi tão tocado quando eu vi os líderes na who are plataforma building churches in Angola, que estavam então construindo igrejas na Angola, and our brother who is in Belo Horizonte, e o nosso irmão North Brazil, em Congonhas, Sorry. no norte do Brasil, and his church was flooded. e a igreja foi toda alagada. When we saw you earlier holding up your banners, Quando nós vimos vocês levantando os banners, representing all the places that you have come from, representando todos os lugares da onde vocês viram, you are advancing and building the kingdom. vocês estão avançando e construindo o reino. And I want to talk to you tonight about a kingdom principle. E eu quero falar com você acerca de um princípio do reino. Jesus himself is teaching about the kingdom in Matthew 25. Jesus, ele mesmo está ensinando acerca do reino em Mateus And 25. what is important for us to understand O que é importante para nós entendermos is building the kingdom isn't just about clergy. é que construir o reino não é simplesmente Ordained pastors. não é simplesmente através de ordenação de pastores e outras coisas desse tipo. Jesus has taught all of us to be kingdom builders. Jesus nos ensinou a todos nós a sermos construidores do reino. And in this text, he is giving us several different examples about how to build the kingdom. E nesse texto ele nos mostra vários exemplos de como construir e edificar o reino. I call this principle the use what you have principle. Eu chamo esse princípio de use o que você tem. Now Jesus illustrates the kingdom many different ways. Jesus ilustrou o reino de muitas maneiras. And if we start in verse 14, E se nós começarmos no versículo 14, I'm going to ask Felipe to just read to about verse 18. e eu vou pedir que o Felipe leia do 14 ao 18.
E também será como um homem que, ao sair da viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. So that Jesus is telling a story. Então Jesus conta aqui uma história. It's a fictitious story, É uma história de ficção, but the story has a meaning mas a história tem um and a significado principle for the people to learn. e um princípio para as pessoas He says the aprenderem. kingdom is like a man who's going to go on a journey. Ele diz que o reino é como um homem que vai a uma jornada. And he takes all of his possessions Então ele pega todas as suas and posses he entrusts them to several different kinds of people. e ele confia essas posses para vários tipos de To one pessoas. he gives more than another, Para um ele dá mais do que o outro. and he distributes them unequally. E ele então distribui esses itens não de I forma think igual. this text is an important text for us to look at, Eu acho que esse texto é um texto muito importante to para nós understand vermos, that the kingdom of God para entendermos que o reino de is Deus not a socialistic kingdom. não é um reino socialista. And he says that the master entrusts possessions to different people. E mostra que o mestre então confiou diferentes posses para as To one pessoas. he gave 5 talents, Para um ele deu 5 talentos, to another 2, para o outro 2 and to another e 1. para o outro Now 1. here is a key phrase. Mas aqui está uma frase-chave. Each according to his own A ability. cada um de acordo com a sua habilidade. The Lord will never call us to do O something Senhor nunca nos chama para fazer algo that he will not enable us to do. que Ele não nos capacita a realizar. I was a young 32-year-old wife and mother. Eu tinha 32 anos e eu era uma mãe e uma esposa. I had been teaching and training young women on how to be good homemakers. E eu estava então ensinando mulheres e treinando elas a It como ser didn't boas mean donas de casa. Didn't mean they couldn't have professions. Não queria dizer que elas não poderiam ter profissão. I was teaching them in the same way I've been teaching you. Eu estava ensinando elas da mesma forma que eu tenho ensinado a I was vocês. teaching them how important the home is. Eu estava ensinando elas o quão importante o lar é. And out of that teaching, E daquele I ensinamento, realized that in America, all of our women's magazines were becoming liberal. eu me dei conta que nos Estados Unidos todas as revistas de mulheres The estavam se feminist- tornando The liberais. feminist movement had invaded the mentality of the people creating the magazines. O movimento feminista estava então influenciando a mentalidade daqueles que criavam as revistas. So they began writing articles on how to be fulfilled in marriage through having extramarital affairs. Então eles estavam mostrando como você pode ser satisfeito no seu casamento através de casos fora do casamento. Well, you know that's a lie straight from the pit of hell. Agora você sabe que essa mentira veio direto do abismo do inferno. Extramarital affairs destroy marriages. Casos fora do casamento destroem It o does not casamento. bring fulfillment in marriages. E aquilo não traz satisfação para o And yet casamento. women love to read magazines. Mesmo assim, as mulheres gostam We muito like de ler to look revistas. at fashion and decor. Nós gostamos de ver decoração e moda. We read recipes in magazines. Nós lemos as receitas nas And we are revistas. inspired by their beauty. E somos inspiradas pela beleza que elas So I têm. went before the Lord. Então eu fui diante do Senhor. I did not have a college degree. Eu não tinha então uma colação de grau. I did not have education in journalism. Eu não tinha educação em I jornalismo. had no education in business Eu não tinha educação em negócios or in publishing. ou em publicações. But I went before the Lord and said, this cannot be. Mas eu fui diante do Senhor e disse, não pode ser assim. I love the recipes that I get out of my magazines. Eu gosto muito daquelas receitas que eu recebo nas minhas revistas. I love the articles about creativity. Eu gosto então dos artigos acerca da criatividade. But I will not tolerate this kind of immorality. Mas eu não vou tolerar esse tipo de imoralidade. America needs a magazine Os Estados Unidos da América precisa for de uma Christian revista women para mulheres cristãs who will hold a standard que então vão segurar um padrão
hold the plumb line of the Word of God segurar o prumo da palavra de and Deus print recipes e então trazer And have receitas fashion. ali e ter moda and to give e testimonies dar testemunhos of God's restoration grace da restauração, da and graça His restauradora power de to Deus keep a marriage, e o poder dele de His manter um power to casamento, raise a godly o poder family dele de levantar uma família de and Deus to have a lovely home. e ter um lar maravilhoso. God is the one who enabled me to do that. Deus então foi quem me capacitou para He fazer aquilo. gave me knowledge that I had not learned. Ele me deu conhecimento que eu não tinha The abilities that recebido. were created in me As habilidades que foram geradas em mim began being developed and released. começaram a ser desenvolvidas e liberadas. He entrusted to me certain abilities, Ele confiou a mim certas habilidades. and I began using those abilities to build the kingdom. E eu comecei a usar essas habilidades para construir o They reino. were abilities that I didn't even know that I had. Houve habilidades que eu não sabia que eu tinha. Maybe you would have called me the 5-talent person. Talvez você me chame da pessoa que tem Now, 5 a talentos. talent in this passage is not a sum of money. Agora, o talento nessa passagem não é uma soma de dinheiro. It's possessions. São Excuse posses. me, I said that wrong. Perdão, desculpa, eu A errei. talent in this passage Um talento nesta is not passagem ability, não é a but it habilidade, is a sum of mas money, é uma soma de or dinheiro. it is an amount of possessions. É então uma quantidade de posses ali. To another he gave less. Para outro, ele deu menos. Alguém pode nos ajudar a trocar o microfone, por favor? Vamos esperar um minutinho só? Fale para a pessoa que está do seu lado. I am awesome, Eu sou incrível and you are incredible. e você é demais. Some of you may have very large, beautiful homes. Alguns de vocês talvez tenham grandes e bonitos lares. Others of you may live in very small, simple apartments. Outros talvez moram em apartamentos pequenos. The possessions that we own do not equal each other. As posses que nós temos não são iguais a But todos os here's outros. what Jesus says about the kingdom. Mas aqui está o que Jesus fala acerca do He reino. says the kingdom is like a person taking what they have, Ele diz que o reino é quando uma pessoa pega o que ela tem, maximizing its potential, maximiza o potencial daquilo, not for their own pleasure, não para o prazer dela but só, for the purpose of building the kingdom of God. mas para o propósito de construir e And he edificar o said, reino. here's what's going to happen. Mas aqui o que acontece? The man who's getting ready to go on a journey, O homem que se prepara para ir a uma who jornada, trusted you with possessions, que confiou você posses, each according to your own ability, a cada um de acordo com a sua is going habilidade, to come back someday, ele vai retornar um dia and he's going to ask you a question. e ele vai te perguntar algo. And he is going to say to you, E ele vai dizer a você, how did you use what I gave you ele te pergunta, como você usou o que eu te to dei build the kingdom of God? para edificar e construir o reino Now, de Deus? there are two things in our life that equals our values. Existem duas coisas na nossa vida que igualam em valores. You may say to me that your family is important. Você pode me dizer que a sua família é importante. You may say to me that the church is important. Você pode me dizer que a igreja é You importante. may say to me that building the kingdom is important to Você you. pode dizer que construir o reino é But importante I para will você. ask you to look at two things. Mas eu te peço para ver duas coisas: Your calendar o seu and calendário your bank account. e a sua conta no banco. Your calendar O seu calendário e or agenda, your checkbook. ou o seu talão de cheque. Because the truth Porque is, a verdade é, it doesn't matter what we say. não importa o que nós The way I dizemos, spend my time and my money a forma que eu uso meu dinheiro e o meu tempo reveals what's really important to me. revela o que realmente é importante So para mim. husband, you can say your wife is important to you, Então, esposo, você pode dizer que a sua esposa but é if you importante para don't give her você, time, mas se você não dá a it ela doesn't matter tempo, what you say. não importa o que você She's diz, going to feel unimportant. ela vai se sentir sem importância.
importância. If you say that your home is important to Se you, você disser que o seu lar é importante para and you você, spend your money down at the bar, e você usa o seu dinheiro lá no bar, it doesn't matter what you say. não importa o que você diz. Your home and your family is not important to you. O seu lar e família não é Because the importante para way you você. spend your time and your money Porque a forma que você usa o seu is tempo going e to seu dinheiro reveal your values. vai revelar os seus If you believe valores. that the kingdom of God is important, Se você crê que o reino de Deus é you are importante, going to invest time and money você vai investir tempo e dinheiro into ministry, no ministério. into what it takes to build the kingdom. E o que leva o que é necessário para construir o reino. Let me explain it this way. Deixa eu te explicar dessa My maneira. father grew up in a very poor O family. meu pai cresceu numa família muito pobre. There were 10 children and his father was mentally ill. Haviam 10 children. 10 filhos e o pai tinha problema mental. Therefore, he did not earn a living for the family. Então ele não era o provedor, ele não tinha salário para a My família. father did not grow up in a Christian O home. meu pai não cresceu numa família cristã. And when he met my mother, he was working in my mother's father's field. E quando ele conheceu a minha mãe, ele estava trabalhando para o pai da minha mãe, no campo So do pai da mom minha and mãe. dad were picking cotton together, Então o meu pai e minha mãe estavam coletando os algodões juntos. and they fell in love. E eles se apaixonaram. It was through my mother's family that my father learned about Christ. Então foi através da família da minha mãe que o meu pai conheceu a Cristo. I was 5 years old when my daddy bowed his knee before the Lord. Eu tinha 5 anos de idade quando meu pai se prostrou diante I do have Senhor. never seen anybody so grateful for Eu salvation. nunca vi alguém tão grato pela salvação. My daddy was a very angry man. Meu pai era um homem com He would muita get in raiva. fights and he had an explosive temper. Ele entrava em brigas e ele tinha um temperamento But when explosivo. he committed his life to Mas Christ, quando ele deu a sua vida a the Cristo, gospel changed his heart. o evangelho mudou o seu And coração. instead of being explosive, E ao invés de ser he explosivo, became sensitive. ele se tornou He was sensível. the most tender, loving person I believe I've ever known. Ele se tornou a pessoa mais sensível que eu já Instantly, when my conheci. dad got saved, Instantaneamente, quando meu he pai was foi salvo, very caring about the poor children who lived in the fields. ele cuidava muito das crianças que eram pobres e moravam lá pelos I campos. grew up in an agriculture area in the state of California. Eu cresci numa área de agricultura no estado da Califórnia. And America would bring Mexicans from Mexico up to work in our fields. E os Estados Unidos traziam os mexicanos para o meu estado para que eles trabalhassem no The campo. Filipinos would come from the Philippines and do the irrigation. Os filipinos vinham das Filipinas para fazer a And irrigação. they lived in workers' housing out in the field. E eles moravam nas casas de trabalhadores no They were campo. poor like my daddy had been poor. Eles eram pobres como meu pai foi As pobre. soon as my father came to know Christ, Assim que meu pai conheceu a Cristo, he began understanding Matthew 25. ele começou a entender Mateus The kingdom 25. is like a man who's going to go on a journey, O reino é como um homem que vai a uma jornada and he will distribute his possessions to be used to build the e kingdom. distribui as suas posses para que elas sejam usadas para o My reino ser dad had a construído. car. O meu pai tinha um There were carro only 2 children, e nós éramos 2 and filhos. he traded it in and bought a car that had 9 passengers. Então ele foi e trocou por um carro que cabia 9 3 passageiros, seats in his car. 3 assentos por Because fileira. he was going to use his car to build the kingdom. Porque ele ia usar o carro dele para construir o My reino. father didn't have an O education. meu pai não tinha educação superior He could only read very simply. e ele só podia ler a coisa simples. But God gave him a car. Mas Deus deu a ele um carro And he had a house. e ele tinha uma casa. And he thought, I can use the car E ele pensou, então eu posso usar to o carro build the kingdom. para construir e edificar o And he reino. began driving the car to the fields. E ele começou a dirigir aquele And carro he pelos began campos. picking up those E children. ele começou a buscar aquelas And he crianças. never came to church on Sunday E morning ele nunca vinha ao culto de domingo without filling his car with children sem encher o seu carro com as who crianças, would have no other way to come to Sunday que school. não teriam outra forma de vir ao culto dominical When de church was manhã. over, my daddy would take them home and we would wait. Quando o culto terminava, meu pai levava He eles filled para his casa car e nós up esperávamos. one time.
Ele enchia o carro He uma filled vez, his car up 2 ele times. enchia o carro 2 He vezes, filled his car up 3 ele enchia o times. carro dele 3 It vezes. wasn't a church program. Não era um programa de It igreja, wasn't the bus ministry. não era o ministério dos It ônibus, wasn't the idea of the pastor. não era a ideia do pastor. It is that God has called you and É que me Deus chamou você e a to mim look and see what do I already have para vermos o que nós já that I temos, can use que eu possa to usar, give the power of the gospel message para então que o poder da and palavra do build the Evangelho kingdom of God e o reino de Deus in the seja hearts and construído lives no coração of the de people who are vidas, around me. de pessoas que estão ao meu redor. Amen? Amém? Some years later, Alguns anos many depois, years later, muitos anos depois, 30 years later, 30 anos I had depois, taught in a large women's conference in Northern California. eu preguei então numa grande conferência de mulheres And no a norte da lady came Califórnia. up to me and introduced herself to E me, uma mulher veio até a mim e se apresentou a mim. and she said, "You are Debbie Walker." E And ela me disse, você é Debbie Walker. she used my maiden name. Ela usou meu nome de solteira. And I said, "Yes, ma'am, I am." E eu disse, sim, And senhora, she eu said, "I sou. want to tell you a story." E ela disse, eu quero te dizer algo, uma My história. son is the youth pastor, and she named a very large, mega, prestigious church in the Bay Area. Ela disse, o meu filho é um pastor de jovens. E ela falou o nome de uma igreja muito The grande ministry that he lá da área. has ministers to thousands of young people. O ministério que ele tem ministra para milhares de But I jovens. want you to know Mas eu quero que você that saiba when I was a little girl, que quando eu era uma menininha, we lived out in the fields. nós morávamos lá naqueles And it was campos. your E daddy foi o seu who papai drove and picked me up que dirigiu e me and pegou brought me to e me church. trouxe à igreja. And because he used E what porque he had, ele usou o que ele tinha, she was a godly generation. ela então foi uma And geração she de Deus. passed the principles of the kingdom to her son. E ela passou os princípios do reino para o And filho. now he is preaching the gospel E agora ele prega o and evangelho, training thousands of youth leaders treinando milhares de líderes to de jovens continue to use what they para have continuarem a usar o que eles so the têm, kingdom of God will be advanced. para que o reino de Deus seja avançado. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. Who was Jesus talking about Então, acerca de quem Jesus falava? when he said a man is about to go on a journey? Quando ele disse, um homem então está para ir a uma And one jornada. day he's going to come back E um dia ele vai retornar. and he's going to ask you a E ele question. vai te perguntar uma Do you pergunta. think he could have been talking about himself? Você acha que ele estava falando dele mesmo? He knew that his time was limited on this earth. Ele sabia que o seu tempo era limitado na terra. And he knew that when he would leave, E ele sabia que quando ele fosse embora, he would trust us. ele então confiaria He would trust a the nós. generations before you. as gerações antes de You vocês, ele see, se there was a confiaria. time in your history Então, no tempo, houve um tempo na sua história that men and women left possessions que homens e mulheres então deixaram posses and they moved to a foreign land called Brazil. e eles mudaram então para uma terra estranha They chamada didn't Brasil. speak your language. Eles não falavam a sua But they learned língua, it. mas eles aprenderam a língua. They lived in a simple house, Eles viveram numa but casa they began simples, teaching Brazilians mas eles começaram a ensinar os of brasileiros the love of Christ. acerca do amor de That Deus. you no longer have to go through a priest Que você não precisa mais passar for por the um sacerdote forgiveness of sin. para o perdão dos pecados. And revival began visiting your E o nation avivamento começou a visitar a sua nação. because people chose Porque as pessoas to escolheram use what they had para usarem o que elas to têm, come and bring the gospel para of Jesus Christ, vir e trazer o evangelho de Jesus the Cristo. hope of salvation Então, a esperança da salvação to this land. para essa terra. Now, the man who had been given one talent, O homem, então, que recebeu um talento, he came to the master and he said, I didn't use what you had. então ele foi ao mestre e disse, I eu não didn't usei o use que eu what you tinha. gave me because you didn't give me very much. Eu não usei o que você me deu porque não era muito. Besides, I don't believe it's fair. Então, e eu também
não acho que Why é would you justo. give him more than you gave me? Por que você deu a ele mais do que você deu a mim? And he had an attitude. E ele então tinha aquela And atitude. here's what he said. Então foi o que ele He said, disse. Master, I knew you to be a hard man, Ele disse, mestre, eu sabia que você era um homem muito expecting to difícil. reap where you did not sow. Então, esperando colher o que você não Therefore, I plantou. went and I hid my talent. Portanto, eu fui e escondi o meu I talento. didn't use it. Eu não usei. I ignored that it was there. Eu ignorei que ele estava lá. So here, take back what you gave me. Então tá aqui o que você me deu. And the master looked at him E o mestre olhou para ele and he said, "You're absolutely right e ele about me. disse, você realmente está certo. I do expect to reap where I did not sow. Eu sim espero colher aonde eu I do não expect plantei. to gather seed that I did not sow. Eu sim espero pegar as sementes aonde eu não You could have plantei. at least put my money in the bank Você podia ter no mínimo posto o meu and dinheiro reaped no some banco interest from e it. ter ganhado então a renda que ele dava. Therefore, Portanto, take away what he pega has o que ele tem and give it to the one who has the most." e dá para o que tem o mais. Do you see why Jesus is not socialistic? Você vê porque Jesus não é socialista? He's not taking from the rich. Ele não está pegando do He's not rico, taking from the responsible ele não está pegando do to responsável give to the irresponsible. para dar ao He irresponsável. says, if you're irresponsible, Ele diz, se você é you're on irresponsável, your own. você está Earn your sozinho. own living without my blessing. Você está então sem a minha Work hard bênção. without my prosperity. Você então trabalhe sem a Because you are prosperidade. using your possessions for yourself. Que você usou as suas posses para You você haven't even mesmo. thought about me. Você nem pensou sobre mim. I have given you a home. Eu te dei um lar. Have you ever had a small group in your home? Você já teve um grupo You say, caseiro but ou uma Debbie, célula na our sua home is casa? only one room. E você pode falar, Deve, a minha We casa só tem only um have a cômodo. table that seats 3 people. Nós só temos uma mesa que tem 3 That's lugares. great. E não tem problema, ótimo. He gave you a table for 3 people. Ele te deu uma mesa para 3 pessoas. Use what you have. Use o que você tem. Turn to the person beside Olha para a you pessoa do seu lado e and diga, say, use what you have. usa o que você tem. Do you have a testimony? Você tem um testemunho? Do you have a story to tell of God's goodness? Você tem uma história para falar acerca da bondade de Deus? Use what you have. Use o que você You see, tem. when we don't use what we have for the Se kingdom, você não usa o que você tem para o and reino, we become self-absorbed, e nós nos tornamos então centrados em it nós causes us mesmos, to begin complaining. isso faz com que nós possamos And when we reclamar. complain, we begin blaming everybody else. E quando nós começamos a reclamar, nós Even começamos a culpar os blaming outros. God. Até Deus. God, I knew you to be a hard man. Deus, eu sabia que o Senhor ia ser um homem So in duro. the face of God, we defend ourselves. Então, a face de Deus, nós defendemos a nós When He mesmos. comes to you and asks you, how are you doing building my kingdom? Quando Ele vem a você e te pergunta, como é que você está construindo o meu reino? If you haven't been building His kingdom, E se você não tem construído o reino dele, don't blame Him. não culpe Ele. Humble yourself Se humilhe and say, oh God, I am so e sorry. diga, ó Deus, I have me not desculpa. appreciated what I have. Eu não tenho apreciado o I que eu have tenho. compared myself to someone else. Eu tenho me comparado a outra I pessoa. felt unworthy. Eu me sinto não I felt digno. like I had nothing to offer or to give. Eu sinto que eu não tenho nada a oferecer And ou a now dar. I see E agora eu vejo that what little I have, o pouquinho que eu you will tenho, be able to use. o Senhor poderá usar. And here's what Jesus said. E aqui está o que Jesus disse. He who is faithful with little Aquele que é fiel com pouco, becomes ruler over governa sobre much. muitas He is coisas. faithful with a few things. Aquele que é fiel com as coisas He poucas, becomes ruler over many things. ele se torna governador de muitas It is coisas. interesting to learn the stories of very large churches. É interessante entender a história de grandes igrejas. Most large churches didn't start out large. A maioria das grandes igrejas não começaram And when you grande. hear the story of the person who had the faith to start the E church, se você escuta a história da pessoa que teve a fé
para começar a They igreja. never realized it would become what it became. Eles nunca, então, se deram conta que ia se tornar o que And se most tornou. of the time, great ministries E a maioria das vezes, grandes ministérios, actually begin in the home of the leader. de fato, começam na casa do líder. The master says the kingdom is built O mestre diz, o reino é by me construído trusting you with possessions and being your provider. no fato de eu confiar as And I coisas am que asking eu you te dei tonight, como provedor. E eu te pergunto hoje, How are you going to use what you have? como que você vai usar o que você In our tem? early ministry, we had revival among the drug culture. No começo do nosso ministério, nós tivemos avivamento entre os We jovens. called it the Jesus People Movement Nós in America. chamávamos do movimento de Jesus, as And our pessoas. church was the church in the city that all the young people came to. E na cidade, can you repeat that sentence? All the young people attended our church from the city. Os jovens que eram da cidade iam na nossa igreja. Because we didn't tell them that you can't wear cut-off jeans. Porque a gente não falava para eles, você não pode usar We então didn't os tell them you jeans have to get your hair rasgados. cut. A gente não falava, corta o seu cabelo, You can't do this and you can't do você that. não pode fazer isso ou We aquilo. told them about the love of the Father. Nós falávamos a eles acerca do How amor much do God Pai. loved them. O tanto que Deus And amava wanted eles. to restore their E lives. como Ele queria restaurar as And suas heal vidas. their broken E hearts. curar o seu coração We ferido. began praying Então, and having Bible studies in our home. Começamos a orar e ter estudos bíblicos no nosso We lar. had an unfinished concrete basement. Nós tínhamos o porão que não estava terminado, que era de No concreto. carpeting on the floor. Não tinha carpete no chão. So I put little carpet square samples. Então eu coloquei aquelas amostras de carpetes The kids quadrados sat on assim. the floor Então todos sentavam-se no and chão filled all of our space. e enchiam todo o nosso espaço. We used what we had. Nós usamos o que tínhamos. Then they began flooding into the church. Então eles começaram a encher a igreja. Our small church building was packed. O nosso prédio pequeno da igreja They estava would lotado. stand outside the windows E eles ficavam então para fora, em because frente ali à we janela, used what we had. porque nós usávamos o que We were tínhamos. praying for the brother of one of the young teenagers. Então nós oramos pelo irmão de um dos He jovens was que estavam lá. living out in the orchards. Eles moravam então lá para fora. And he had used so many drugs, his brains were not working properly. E ele usou tantas drogas que o seu cérebro We não would call funcionava him, direito. he's out of his mind. Nós chamávamos ele And de cabeça my de fora. husband Assim. and I had just moved into a little nicer home. Meu esposo e eu acabamos de mudar então para um lar melhor. we were renting it, we didn't own it. Nós não compramos, nós estávamos alugando, But it was a little nicer than the one before. mas era melhor do que a casa que nós And morávamos that's where the antes. basement was. E era ali que estava aquele porão. I had saved and saved and saved some money. Eu guardei um pouco de And dinheiro. we bought a new sofa and 2 new chairs. E nós compramos um novo sofá e 2 I was cadeiras. so proud of those chairs. Eu tinha tanto orgulho daquelas That's all cadeiras. that was in the living room. Era só o que tinha, só aquilo que tinha na There sala were de no estar. tables and no lamps yet. Não tinha nenhum abajur, nenhuma Just a mesa, sofa and 2 velvet chairs. um sofá e 2 cadeiras de veludo. And I'll never forget the day E eu nunca vou esquecer o that the dia doorbell rang que aquela campainha tocou. and my husband went to the door. E o meu esposo foi à porta. Now our home was called a split level. A nosso lar era chamado de andar dividido. And on the upper level was the kitchen and the living room. E no andar de cima é onde estava a cozinha And e the a sala de lower estar. level was the concrete basement. E o andar de baixo era onde estava aquele porão de And when you concreto. came into the door, you had a choice to go up or down the E stairs. quando você vinha à porta, você tinha uma escolha de ir para At cima ou the para baixo top nas of the escadas. stairs was the opening to the kitchen. Para cima das escadas, então estava And a entrada da I'll never cozinha. forget this moment. E eu nunca vou me When esquecer the desse doorbell momento. rang, Larry went down the stairs. A campainha tocou, o Larry desceu pelas And I escadas. moved from the stove to the opening so I could see who it was. Então eu saí ali do fogão e fui para o lado Standing para on the ver quem era. porch was a young man who looked like an animal. Então ali estava um jovem que parecia um animal. His hair was long and matted and his skin was very dirty. E a sua pele era muito
muito suja e o seu cabelo era longo. It was in the hot summer, Era num verão muito and all quente. he had on were cutoffs. E ele só estava vestindo um He shortinho had been pequeno. sleeping in the apple orchards. Ele estava então dormindo no pomar das maçãs. My husband called his name Então meu esposo chamou o nome dele and said, "Come in, we've been praying for you." e disse: "Vem, nós temos orado por você." And Larry turned around and started to come upstairs. E o Larry então se virou e começou a subir as I was escadas. standing at the top of the stair, E eu estava ali no topo Looking das down at escadas, Larry. olhando para o Larry, and I went, "Take him to the e eu basement. falei: "Leva ele pro porão. Take him to the basement." Leva ele pro porão." Now, when Larry doesn't agree with me, Não, agora, quando o Larry não concorda comigo, he smiles at me crooked. ele me dá um sorriso torto. He looked at me and smiled crooked Ele olhou para mim e me deu um sorriso torto. and took another step up. E deu mais um passo para cima. Basement. E eu falei: "Por favor, pro If porão." looks could kill, Então, se aquele olhar pudesse matar, he would be dead. ele estaria morto. You know why? Você sabe por quê? Because my new sofa and 2 new velvet chairs were in the living room. Porque o meu novo sofá e aquelas 2 cadeiras de veludo novas And he estavam na was sala. heading directly to them. E ele estava indo em direção a Take him eles. to the E basement. eu falei: "Leva ele pro porão." He smiled crooked, Ele então deu aquele sorriso torto. and into the living room he went. Então ele foi para dentro da seat. sala. Sente-se. The velvet chair. A minha cadeira de veludo. I went into the kitchen and said, "Oh God, Eu fui então para a cozinha e falei: "Ai, he's Deus. gonna ruin my chair. Ele vai arruinar a minha cadeira. He stinks. Ele fede. My house stinks. A minha casa fede. It will never come out of that chair." Nunca mais vai sair daquela He cadeira. sat in the chair. Ele se sentou na cadeira. His filthy, sweaty thighs Aí aquelas coxas nojentas put sentando imprints in the e velvet. começaram a manchar todo o His veludo. bare, sweaty back E as costas put sem roupa, imprints in the velvet. suadas, começaram a My manchar o husband began veludo. talking to him. E Larry? Yes. O Larry começou a falar com And ele he began loving him. e começou a amar He ele. began telling him about Jesus. E começou a falar para ele acerca de Jesus. Some hour and a half or 2 hours Talvez later, 1h30 e 2 horas depois. with lots of tears, Depois de muitas with lágrimas. demonic exorcism, Então, com o exorcismo casting demoníaco out demons, saindo, expulsando this young man demônios, left our house. aquele jovem saiu da nossa casa. Free. Livre! Amen. Amém! Immediately I went into the chair. Então, imediatamente eu corri para a cadeira. I took a wet Eu towel peguei uma toalha molhada. that was stinked. Oh, nossa, fedia. I started rubbing E eu the chair, esfregando aquela cadeira. trying to clean it. Então, tentando limpar aquilo. It always had Sempre teve an imprint of his body aquela in that marca chair. do corpo dele na And I na went cadeira. back into the E kitchen eu voltei para a cozinha. and I said, "God, E eu disse: "Deus, he just ruined my ele chair." acabou de arruinar a minha cadeira." Larry could have taken him to the O basement. Larry podia ter levado ele pro porão. And the Lord spoke to E me o Senhor falou a mim. and he said to E me, ele disse: Debbie, "If you use what you se have você usar o que você to tem build my kingdom, para construir o meu you will reino, always have what you need." você sempre terá o que você precisa. Don't you worry about that chair. Você não precisa se preocupar com aquela cadeira. I want to ask you E eu tonight, quero te perguntar hoje à noite, what do you have? o que você God tem? has called every one of you. Deus chamou cada um de For me, at vocês. that time, Para mim, naquela época, before I had a ministry, antes de eu ter um ministério, I had a chair. eu tinha uma cadeira.
I wasn't even willing to use it. Eu não estava querendo nem usar ela. But when my husband used it, Mas quando meu esposo a usou, I learned a valuable lesson. eu aprendi uma I grande began to be lição. faithful with the few things that we had. Eu comecei a ser fiel com as poucas coisas que And nós nothing tínhamos. belonged to me anymore. E nada mais me pertenceu. Everything belongs to him. Tudo pertence a And we Ele. have everything that we E nós need. temos absolutamente tudo que Some of you have precisamos. degrees. Alguns de vocês têm, então, Some of you colação de grau. have intellect without degrees. Alguns de vocês têm o intelectual sem a formação. That was like me. Era como eu. I could have said, I didn't graduate from college. Eu podia dizer, eu nunca me formei I de uma can't start a universidade. magazine. Eu não posso começar uma Jesus revista. said to me, Jesus disse para when mim, you're faithful with what you have, quando você é fiel com o que você I will tem, give you what you need. eu te darei o que você And you know what? I precisa. believe God grew my intellect. E eu creio que Deus então preparou meu I would intelecto. learn what to do with publishing. Eu aprendi o que fazer com a I would publicação. learn what to do with writing. Eu aprendi o que fazer com as And I got com a smarter. escrita. E eu comecei a ficar mais Because inteligente. I was willing to use what I had. Porque eu então estava disposta a usar o que Many eu of you tinha. have education. Muitos de vocês têm And you have educação. never even thought about using it for the kingdom. E você nunca talvez tenha pensado em usá-la para o You reino. use it for your own provision. Você está usando para a sua própria But what provisão. has God provided through your education? Mas o que Deus providencia, And how provê can através da you sua use educação? that to build the kingdom? E como você pode usar aquilo para construir o reino? Many of you are creative. Muitos de vocês são criativos. How can you use your creativity Como que você pode usar a sua criatividade for the kingdom? para o reino? In many ways, your churches shouldn't have to hire for their technology. Em algumas formas, a sua igreja não precisaria contratar Because so para a many of your tecnologia, young people, porque muitos de vocês they know how to jovens Twitter and Facebook sabem and como fazer o post it Facebook, here o and post Twitter, e it coloca o there. post Build aqui, the o post ali, kingdom. constrói o reino. Record your testimony. Então grave o seu testemunho, Post it on YouTube coloca no YouTube and use what you e have usa o que você tem to build the kingdom. para construir o reino. Amém. 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 God bless you. Amém. Deus te I love abençoe. you. Eu te amo. We're going forth Nós vamos and we are avançar. taking the kingdom by force. E nós estamos tomando o reino por Amen. força. Amém. God bless you. Deus te abençoe. I thought it was only the introduction. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. O que é que você tem? Vamos ficar de pé. O que é que Deus lhe deu? Feche os seus olhos. Fale com Ele. Este momento de rendição. Nada temos de nós mesmos. Tudo que temos é dele. Tome este tempo para reconsagrar os recursos que Deus colocou nas suas mãos para edificar o seu reino. Não teremos desculpas naquele dia. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Levanta as mãos para Ele. Tudo vem de Ti e volta para Ti, Senhor.
fidelidade de hoje determinará o que Deus fará amanhã. Entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entrego a ti, tudo entrego a ti. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixo, sim. Tudo a Cristo a ti entrego, quero ser somente teu. Tudo a Cristo A ti entrego, quero ser somente teu. Então submisso à tua vontade, submisso à tua vontade, como os anjos lá nos céus, os anjos lá no céu. tudo entrego a ti. Levanta suas mãos para Ele. Entrego a ti, tudo entrego a ti. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo devo a ti. Tudo é teu, tudo procede de ti, nada temos de nós mesmos. O próprio respirar é a expressão da tua graça. Nada queremos reter para o nosso próprio belo prazer. Tudo que somos e viermos a ser, tudo que temos e viermos a ter, colocamos nas tuas mãos para ser usado por ti, para a edificação do teu reino, e seremos cuidadosos em tributar a ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, sabendo que tudo procede de ti e volta para ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos partir nesse espírito. Durma cedo, amanhã é um longo dia e é um grande dia.